Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bom Bienvenidos dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todos que nos acompanham nesse dia para o lançamento da nossa proposta de um índice de pobreza multidimensional com foco em mulheres para a América Latina e Caribe. Agradecemos o interesse e a iniciativa do programa para o desenvolvimento. Meu nome é Cunha Alfaro, da equipe de governabilidade e para a América Latina e o Caribe, passado em Panamá. E hoje estarei guiando um pouco ao longo desse evento. Para mim, que me considero um feminista, é uma honra de acompanhar vocês nessa celebração. Antes de começar, quero dar alguns anúncios sobre a agenda, como vamos a dividir durante a sessão e convidar a todos que nos acompanhem nos seus comentários e com as suas perguntas. Teremos interpretação simultânea. Vocês podem escolher inglês, português, e também informamos que temos criado um hashtag para difundir as publicações em redes sociais, o hashtag IPM Mulheres, em inglês, hashtag MPI Women. Agradecemos que nos apoiem na sua disseminação e estamos também transmitindo em vivo por meio dos canais de Facebook e YouTube do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Hoje queremos colocar 3 objetivos nessa sessão. Em primeiro lugar, é a importância de contar com uma medição de pobreza em enfoque nas mulheres. O segundo, apresentar proposta de índice de pobreza multidimensional com um foco em mulheres e os seus principais resultados para os 10 países da América Latina e o Caribe, devemos analisar. E terceiro, promover a discussão em conjunto com autoridades governamentais, tomadores de decisões, organismos internacionais, academias, a sociedade civil, a necessidade de contar com uma medição que nos permita aprofundar a pobreza e as suas especificidades, contribuindo a promover políticas públicas transformadoras e inclusivas e um paradigma de sustentável que não deixe ninguém para trás. Teremos ao redor de 6 diferentes momentos em evento no dia de hoje. Primeiro, vamos escutar algumas palavras de bem-vinda, direi para a América Latina e o Caribe, e Michelle Musquet. Logo, passaremos imediatamente a um diálogo com Michelle e com Sabina Ancai, diretora da Iniciativa Global sobre Pobreza e Desenvolvimento das Universidades de Oxford. Terceiro, vamos apresentar um vídeo curto sobre o índice de pobreza multidimensional com enfoque em mulheres para a América Latina e o Caribe. Logo, vai ter outro diálogo sobre os principais resultados de índice, encarregada de Martin, líder de gênero do Centro Regional e líder da equipe inclusive da equipe regional no Panamá. Posteriormente, vai se unir a ex-presidente Alessandra da ONU para os Direitos Humanos, para Michelle, que nos dá uma mensagem sobre a importância dessa proposta que nós estamos colocando. E, finalmente, passaremos a um conversatório, como verá a nossa economista-chefe para a América Latina e Caribe, Fernandes, sobre experiências nacionais para incorporar igualdade de gênero multidimensional da pobreza. Nesse conversatório, vamos ter a participação da senhora Rosa Canhete, diretora de Pobreza, Desigualdade e Cultura Democrática no Ministério da Economia e Planejamento do Desenvolvimento da República Dominicana, a senhora Rosana da Silva, secretária da Econômica e Política de Cuidados do Ministério da Mulher do Brasil, e de Andrea Macani, diretora da Divisão Estadística Sociodemográfica do Instituto de Estatísticas do Uruguai. E sendo suficiente, vamos ter de luxo
com a intervenção da senhora Francine, diretora adjunta dos escritórios políticos e apoio a programas do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento em Nova York. Por último, queremos reconhecer as doutoras principais dessa proposta da IPM com enfoque em mulheres que estamos lançando hoje, em particular, e reconhecer o trabalho de Mariela Madrigal, Elga Salvador e Jéssica Soares, e informar também que temos outros relatórios conosco, Malta Álvares, Daniela dos Santos e Renata Pardo, das equipes de gênero e inclusive do Centro Regional do Peru. Essas pessoas se encontram conectadas, estão atentas a receber seus comentários, perguntas, para responder durante o transcurso do evento do dia de hoje. Assim que convidamos a utilizar, já seja o canal de bate-papo, que estão comentando e se apresentando, mas também o canal de perguntas e respostas, para que façam suas perguntas, comentários ao vivo, e as autoras desse relatório estará à disponibilidade de compartilhar suas respostas. Sem mais, muito obrigado a todas e a todos. Passo, então, a dar a palavra à nossa diretora regional, Michelle Musquet, para a palavra de bem-vinda. Muito obrigado, Jairo, querido, pela introdução e pela apresentação desse evento, que definitivamente, ao escutar, fica claro o nível de prioridade que temos como PNUD para, particularmente, na América Latina e o Caribe. Quero dar a bem-vinda e cumprimentar a todas as pessoas que nos acompanham de diferentes partes do mundo no lançamento dessa proposta de índice de pobreza multidimensional com foco em mulheres na América Latina e no Caribe, que hoje apresentamos como PNUD. Um cumprimento especial às palestrantes que nos acompanham no dia de hoje. Jair já introduziu, e com um especial afeto e gratidão às autoras dessa proposta e a todos os membros da equipe de PNUD na América Latina e no Caribe, que têm contribuído com a elaboração da proposta e organização desse evento que hoje compartilhamos com vocês. Hoje não é um dia mais. Hoje, como sabem por todos, e como foi indicada o convite para esse evento, comemoramos o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza. Desculpe. Entrou um som, desculpe. Esse dia foi estabelecido por resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1992. E, se bem colocar fim à pobreza deve ser um compromisso de todos os dias, de todos os setores e todos os atores na sociedade. Esse é um dia que essa multiplicidade de atores uniu nossas vozes para reafirmar a importância de trabalhar juntos ao redor desse objetivo. Temos as pessoas e sua dignidade no centro de tudo o que fazemos. Bem o indicou o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. É necessário lembrar que a erradicação da pobreza não é uma questão de caridade, senão de justiça. Com esse espírito é que oferecemos esse evento no dia de hoje. Hoje é um dia para reflexionar com base em evidências sobre a revolução da pobreza no mundo e, de modo particular, na América Latina e no Caribe, sobre como multiplicar as dimensões da pobreza incidem na vida das pessoas, convidando a realização do seu pleno potencial, quais são os desafios que temos pendentes, mas, sobretudo, como podemos avançar em colocar fim na pobreza de uma maneira mais efetiva e acelerada. E é de conhecimento da grande maioria que nos acompanha hoje que colocar fim à pobreza constitui principalmente o primeiro objetivo do desenvolvimento sustentável na Agenda 2030. Se mostra que foi identificado como prioridade na Agenda de Desenvolvimento por toda a comunidade internacional. Porém, é urgente dobrar esforços para essas aspirações, esses compromissos, se traduza numa realidade. As cifras não são muito boas, estima que uns 7% da população mundial, umas 575 milhões de pessoas, poderiam se ver ainda atrapadas pela uma Agenda 2030. Já claro que a Agenda 2030, o êxito, exige políticas que sejam capazes de ter essa transmissão
intergeracional e melhore a qualidade de vida das pessoas. E o contexto global segue sendo desafiante às múltiplas crises que enfrentamos, como planeta, região, incluindo a recente crise da pandemia do Covid-19. Claro, é um importante obstáculo, em alguns casos, retrocesso no avanço para alcançar o sucesso para pôr fim na pobreza. Sabemos também que o impacto da pobreza não é o mesmo para todas as pessoas, sendo as mulheres no grupo que se encontra em situação que sofrem de uma maneira desproporcional. E sabemos que na região, em 2019, tinha ao redor de 113 mulheres para quase 100 homens vivendo em qualidade de pobreza. Para 2021, essa estimação se incrementava a 116 mulheres por cada 100 homens vivendo em lares em qualidade de pobreza. Hoje em dia, um dos grandes sucessos na visão para o da paradigma é de reconhecimento generalizado de que a pobreza é um fenômeno multidimensional. E estamos falando de muito mais além da falta de ingressos. As pessoas, e assim define as pessoas que estão em condições, aí começa a dignidade, o respeito em abordar, em tomar em conta como se define, como se experimenta e como se vive a pobreza. As pessoas que vivem em condições de pobreza claramente experimentam privações simultâneas em diferentes áreas do bem-estar, em áreas cruciais como a saúde, a educação, trabalho, as condições de moradia, os serviços básicos, incluindo, então, outras também. E a combinação e a intensidade dessas privações estão condicionadas por fatores como a etnia, a idade, gênero, o lugar em que vive a pessoa, entre outros. Isso nos demonstra que essa carência requer de um marco conceitual multidimensional que compreendam e compreenda a realidade e também para informar políticas que seja eficiente e que seja inclusiva. Para nós, colocar fim à pobreza e estabelecer, então, em todos os marcos, a nossa ampla trajetória ao redor do tema. Em 2010, PNUD, é um prazer compartilhar esse espaço com nossa querida Sabina, lançar conjuntamente o Índice de Pobreza Multidimensional Global, compartilhar o relatório. Isso é uma meta internacional da pobreza que se publica anualmente e captura as privações que as pessoas experimentam simultaneamente em 111 países, em áreas de saúde, e com o lançamento desse índice de pobreza multidimensional, começou uma trajetória no Caribe e América Latina, região pioneira também a nível nacional. Importantes inovações também se dá de melhores instrumentos para abordar essa política pública de uma forma mais efetiva, esse fenômeno que é claramente uma prioridade. E com o lançamento dessa proposta de índice de pobreza multidimensional com enfoque em mulheres na região, como PNUD, reafirmamos o compromisso de continuar contribuindo à discussão e à busca de instrumentos soluções efetivas, entendendo que o desenvolvimento é dinâmico e que não existe uma fórmula mágica para abordar. Queremos continuar trabalhando e buscando fórmulas de gerar instrumentos que nos ajudem a informar políticas públicas sempre de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais acelerada, nesse desafio que temos por diante. E essa proposta de enfoque principal em mulheres surge de uma necessidade muito clara e evidente para todos os que se desenvolvem no mundo do desenvolvimento, as mulheres, em particular, as mulheres rurais, indígenas, afrodescendentes, são as que estão sobre-representadas em lugares de pobreza, mas não estão elas experimentam privações específicas que não são possíveis, às vezes, medições de pobreza captar. E sabemos que as mulheres em situação de pobreza são também as que se enfrentam maiores desigualdades. Na América Latina, no Caribe, por meio
As mulheres dedicam 3 vezes mais do tempo que os homens ao trabalho doméstico e de cuidados não remuneráveis. Em justa organização de cuidado, que décadas o movimento de mulheres e movimento feminista está denunciando que é um impacto central da feminilização da pobreza. Se bem o trabalho de cuidado ser visto, viabilizado e reconhecido por setores da sociedade, particularmente no contexto da crise do Covid, o vínculo entre economia produtiva e economia de cuidado e a sua repercussão no aumento da pobreza e a transmissão intergeracional é mais evidente. Portanto, só através de uma análise mais precisa da pobreza multidimensional, desde a perspectiva de gênero, será possível visibilizar, compreender essa necessidade específica das mulheres, que identificar a desigualdade estrutural e sistêmicas que enfrentamos e os obstáculos que impedem a saída da pobreza para poder formular recomendações de políticas públicas que sejam efetivamente transformadoras. Estou segura que essa proposta vai contribuir, e esse é o objetivo principal, abrir um espaço necessário de debate sobre essas problemáticas, reconhecendo a insuficiência de dados como a primeira grande convite para avançar para ferramentas mais sofisticadas que permitam abordar a pobreza, como experimentam as mulheres de uma maneira particular. Entendendo que se não fazemos dessa forma, será impossível cumprir com o mandado do objetivo. Bom, com esse evento, eu quero concluir para passar a palavra a ti, Jairo, convidando a todos, porque tem priorizado na sua agenda esse evento, a esforços e vontades a tomar medidas audazes e transformadoras para o sucesso de sociedades justas e inclusivas, que não deixem ninguém para trás e que coloquem a igualdade de gênero como um requisito indispensável para alcançar um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Volto a você, agradecendo a atenção e a participação de todos que nos acompanham. Muito obrigada, Michelle. Induvidamente, temos mais de 500 pessoas conectadas nesse momento, o que também faz o compromisso de tempo que se tomam para participar nesse evento. Lembrar as pessoas que estão conectadas que estamos habilitando o canal de perguntas e respostas, que aproveitem a fazer seus comentários, perguntas. Aproveitamos o momento que temos as autoras todas juntas nessa sessão para responder às suas inquietudes. Temos o link para compartilhar, está disponível a publicação para que possam ir. Fico então com Michelle, Sabina, para impulsar o primeiro conversatório. Tenho perguntas em ordem. Michelle nos apresentou o contexto, porque é importante isso que estamos lançando no dia de hoje, porque é importante numa região como a América Latina medir a pobreza, considerando particulares que enfrentam as mulheres. Então, começo com você, tem que ver com o que você está mencionando da pobreza multidimensional. Infelizmente, aumentou o produto do Covid-19 e também as crises superpostas, que não somente na América Latina, global. O objetivo do sustentável nas Nações Unidas tem colocado como as últimas crises têm afetado a milhares de pessoas a cair na pobreza, como a desigualdade, infelizmente, se tem incrementado consideravelmente, incluindo o aumento das violações aos direitos das mulheres e crianças que estão ameaçadas. Se pode colocar novamente quais são esses dados para a América Latina e o Caribe e como estamos. Muito obrigado, Jairo, e reiterar que para mim é uma verdadeira honra, como diretora de PNUD, com título pensional, compartilhar esse espaço com Sabina, que tem sido uma pioneira e líder na busca de melhores formas, instrumentos, marcos para abordar a pobreza, e dizer que isso não é um evento onde colocamos nada definitivo, é um processo de contínua busca, e reiterar o convite que
é muito ainda que temos que avançar no caminho. E a sua pergunta começo sinalando um reto, um desafio enorme. Muito se tem escrito, estudado no impacto da pobreza que tem tido os dados não são um verdadeiro acesso e de qual tem sido o impacto da pobreza e da pandemia na pobreza multidimensional. É extremamente desafiador as políticas públicas e pensamos como dar soluções a essa problemática. A IPM Global, que me referi inicialmente, como coloco iniciativa que trabalhamos conjuntamente entre OFF, é uma dessas poucas existentes que colocam um panorama, um estado da pobreza multidimensional, a nível dimensional que acontece, e conforme esses dados para 22 países da América Latina e o Caribe, o IPM Global de 2021, sabemos que ao redor de 37,5 milhões de pessoas vivem em condições de pobreza multidimensional. Essa cifra representa 6,9% da população da região. Também, em função desses cálculos, sabemos que a incidência, de alguma forma, se manifesta também a pobreza multidimensional entre países, varia consideravelmente, isso não é surpresa. Uma das regiões desiguais do mundo, podemos entender que tem desigualdade também entre países, cifras entre países oscilam entre 6,7% e o 40,3% da população vivendo em condições de pobreza multidimensional. Isso reforça a importância de entender como a pobreza se experimenta de forma que possamos abordar de uma forma efetiva. E, de forma geral, nos últimos anos, os padrões de redução de pobreza na América Latina e no Caribe não é fácil de deduzir que deram uma tendência heterogênica de forma positiva. Porém, essa falta na pandemia, nas maiores dos países, restringiram a convenção detalhada desses dados e o impacto que a pandemia tem sobre o bem-estar das pessoas que habitam na nossa região. Sabemos que, com muita claridade, que o impacto da pandemia em em ocasiões, é uma dimensão fundamental de bem-estar e a pobreza tem sido muito forte na nossa região. E, claramente, possa ter consequências verdadeiras, no qual, com suficientes dados, podemos determinar de uma forma mais efetiva. E as mulheres, claramente, não é um grupo homogêneo. E a crise, tanto derivada da pandemia, como outras crises que também estamos vivendo na região, estão afetadas de uma forma diferenciada, em função de diferentes variáveis, como a idade, localização, seu estado socioeconômico, entre outras, que gera também diferentes maneiras de discriminação que se entrelaçam entre si. Com isso, eu quero estabelecer, Jairo, com muita claridade, a urgência, a necessidade da importância de ter dados que permitam uma análise não mais sofisticada e uma abordagem mais apropriada a essa problemática. E como indica o relatório de desenvolvimento humano, em 2021, as mulheres pobres são as que enfrentam maiores desigualdades, elas participam menos no mercado trabalhista, experimentam maior pobreza de tempo produzida pelo excesso de trabalho não remunerado. Então, eu concluo dizendo que essa suficiente disponibilidade de dados na região é uma problemática importante que tem múltiplas arestas e consequência de dados desagregados em termos de gêneros, conclui que a invisibilizar necessidades específicas das mulheres em toda a sua diversidade constitui um obstáculo muito maior ao desenvolvimento de políticas públicas que abordem essas desigualdades de gênero de uma forma efetiva, e é precisamente o que nós queremos contribuir com a discussão e apresentação da proposta que hoje fazemos. Muito obrigada, Michele. Muito útil essa reflexão desses dados, não para visibilizar com maior profundidade nesses temas. Passo imediatamente, é um orgulho apresentar Sabina. Coincidimos em Oxford antes de nos reunir.
Ela, atualmente, Sabina Alquiri, sobre pobreza e desenvolvimento humano. Sabina, pode falar em espanhol, em inglês, em português. Sinta-se na liberdade de escolher o seu idioma, qualquer idioma que estão nos canais. A medição da pobreza tem evoluído com o tempo para dar conta da sua você, com o professor Jamie Foster, os criadores da metodologia multidimensional, mencionava Michel. Hoje em dia, contamos com o IPM ao nível global, mas também vários países na América Latina têm seus próprios índices a nível subdimensional. O que eu gostaria de perguntar é o seguinte: que é o índice de pobreza multidimensional e em quantos países se tem implementado, quais são as diferentes adaptações que se tem dado a nível para populações específicas? Qual consideras você que são os principais desafios para medir a pobreza das mulheres? Muito obrigada, Jairo, e realmente é um prazer estar contigo, mas também com todos e todas. Boa tarde, boa noite, perdão, desculpa. Esse dia é a erradicação da pobreza. Tratamos de outra vez relembrar a experiência da pobreza. Tinha um relatório faz muitos anos. A pobreza é desde um olhar dos seus próprios egoístas. Mas esse dia é ver também, lembrar que a vida dos pobres são complicadas. Eles experimentam várias experiências, várias privações ao mesmo tempo. Então, a metodologia para medir a pobreza é multidimensional, é uma metodologia de contagem. Tomam diferentes. Na metodologia, é muito flexível, vocês podem escolher qualquer indicador, qualquer dimensão, para a proposta da sua própria tarefa. Mas toma cada dimensão, cada indicador e pergunta: essa pessoa, esse lar, tem a sua privação? E depois, então, podemos unir as privações que experimentam a pessoas, vários lares, e identificar cada um como pobre no sentido multidimensional ou não pobre. E acrescentamos informação sobre pessoas pobres. A IPM, a Índice de Pobreza Multidimensional, que fazem as propriedades mais importantes, são disponibilidade, pode agregar a qualquer grupo da população que os dados permitem, e habilidade de ver indicadores, composição da pobreza por indicador. Então, esse é o enfoque para medir a pobreza multidimensional. O índice global, como Michel, trata de anos de 110 países, 23 países da América Latina e do Caribe, e cobre 95 milhões de pessoas, mas não é apropriada para a maioria dos países. E, por isso, eles têm os seus próprios IPM oficial, em cifras que variam entre países, mas podem visibilizar as prioridades desses países. Esses IPMs podem também reconhecer que, em parte da pobreza, que é membro do lar, as pessoas compartilham as dores e também os desafios, e também os diferentes membros do lar. Mas também, como falou Michel, tem problemas de não poder captar as carências individuais das mulheres, das crianças, dos idosos, das pessoas, diferentes grupos da população. Então, nesses dias, em termos de medição para diferentes grupos populacionais. Mas, antes de descrever isso, eu quero mencionar outro, não só motivação, tratar de medir a experiência dos pobres. Por exemplo, a IPM Global, os pobres, por mês, experimenta 5 carências à vez. Mas também é criar
elementos para a política pública, como falou, que a meta de medir a pobreza é ter esse vínculo de ação. Então, antes de pensar como podemos medir para as mulheres, as crianças, os jovens, idosos, diferentes grupos indígenas, todos são importantes, mas nossa meta é poder medir a pobreza. Então, sobre a gerência, eles também reconhecem que tem uma exclusão de informações. Então, neste contexto de recurso escasso, é a atenção das pessoas em política pública. Então, precisamos medições que sejam alinhados um com os outros. IPM internacional, que tem outra dimensão, e vai individual para ver as condições das crianças, como fazem Nigéria, diferentes países, ou diferentes exemplos também, que são os desafios em termos de mulheres. Vou falar muito breve e falar um pouco mais depois, mas uma é comparação, como falou Michelle, em termos da saúde reprodutiva, ou é difícil comparar com homens. Então, precisamos de uma medição, uma especificada para as mulheres. Mas também os dados que já mencionou Michelle, e a outra coisa também é que não podemos comparar as mulheres e os homens, porque é uma situação diferente e as mulheres são muito pobres, mas os homens não. E tem muita iniquidade em lugares, os homens e mulheres igualmente são mais pobres do seu país. Precisamos, então, diferente tipo de medições, mas muito poucos para ainda ter a atenção dos atores. Com isso, eu fecho. Sabina, muito obrigado a sua atenção pela explicação do IPM, sua metodologia. Querida Michelle, passo a seguinte pergunta. Conte que você considera que é a principal contribuição que busca fazer esse relatório com essa proposta do índice de pobreza multidimensional com enfoque. Muito obrigada, Jairo. E acredito que depois de Sabina é difícil seguir andando nesse tema. Eu me refiro primeiro novamente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável com Compromisso adotado por todos os países que conformam as Nações Unidas, incluindo os países da América Latina e o Caribe, que tem como objetivo a pobreza na sua forma e que tem os seus indicadores. E a proporção de homens, mulheres, crianças de todas as idades que vivem na pobreza. Faço referência a isso porque, se contamos com um instrumento que nos permitam saber, nesse caso em particular, como as mulheres experimentam a pobreza, dificilmente vai poder relatar o progresso ao redor do cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável ao que nós nos comprometemos. E colocar especial atenção à forma que as mulheres experimentam as diferentes carências é fundamental para poder informar políticas públicas que, de uma maneira objetiva, e cumprir com o objetivo final. Não é fazer política pública, o objetivo final é colocar fim à pobreza, mas tudo isso é possível se temos os dados, a informação, a capacidade de analisar e a capacidade de traduzir em ações concretas que efetivamente garantam o final da proposta. Eu acho que a proposta, como tratei de mencionar nas minhas palavras de abertura, é isso, é uma contribuição, é uma maneira de afirmar esse compromisso que temos como PNUD de seguir abordando todas as barreiras que encontram na população a nível global, mas também na nossa região, para poder sair efetivamente da pobreza, entendendo que possivelmente não seja um instrumento final nem perfeito, mas é um instrumento que visibiliza, primeiro, a importância dos dados, conforme visibiliza com muita claridade que existe uma série de dimensões e privações que afetam de uma maneira exclusiva as mulheres e que existem outras que afetam as mulheres com intensidade diferente a de outros grupos populacionais, que é os homens. E para concluir a ideia, contribuir, andar essa discussão, colocar evidências e construir
em base à informação que tem disponível e fazer um chamado a priorizar os dados. Às vezes, o mundo de desenvolvimento, perdemos de vista a importância em conectar os diferentes escalas que permite esse objetivo final que queremos conseguir. Os dados são a origem disso. Eu acredito que é precisamente esse o nosso objetivo, construir a discussão, seguir andando, a importância de abordar essa privação, em particulares que afetam as mulheres, e, de alguma forma, fazer a sugestão de indicadores que possam ser tanto utilizados a nível de países para desenhar suas próprias medidas ou incluir dentro dos seus níveis de pobreza nacionais, multidimensionais, nacionais. Eu acho que cada medida atende a essa política de pobreza multidimensional, acompanhar os países dessa inclusão que estabeleçam, colocando evidências, ferramentas, e vendo e oferecendo todo esse apoio que não seja possível para que isso se traduza nesse objetivo final, que é, no dia de hoje, claramente colocar fim à pobreza como um requisito indispensável para conseguir um modelo inclusivo e indispensável. Muito obrigado, Michelle. Agradeço sua reflexão, sua participação nesse evento, o lançamento, sua liderança também nos motiva a romper, a ter a ruptura, a ter ação nessa análise, nesse trabalho. Passo novamente a Sabina. Sabina, referência global sobre esse tema, e para nós é uma honra trabalhar com você. Se pode compartilhar os seus pensamentos, reflexão sobre essa medição, esse índice de pobreza multidimensional com enfoque em mulheres que estamos fazendo na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, Jairo, e todos realmente parabenizo aos demais que já talvez não possam esse relatório, é que é um nível para as mulheres e tem dimensões, incluir não somente indicadores, a violência sexual, inclui acesso de informação dentro do lar, muitos indicadores muito inovadores. É comparável para países da América Latina, isso requer muito trabalho, eu sei, mas tem feito muito padrões de dar exemplos, e todos os detalhes estão presentes, e também tem provas dos grupos, dominância também, mas também desse relatório, mas pode visibilizar realmente com um ângulo novo na vida das mulheres e com indicadores em 5 dimensões. Então, realmente, eu acredito que é uma etapa, uma inovação que podemos reflexionar, comparar, olhar os detalhes, desagregar por idade, comparar também com os homens, fazer um anexo 10, mas realmente é uma etapa muito importante, acredito eu. Também observo que os indicadores, às vezes, são muito complexos, mas se podem agregar detalhes que incluem vários tipos de educação ou vários componentes de padrões de vida, também pode destacar detalhes acionáveis para diferentes pessoas. E também, em termos de outras medições da região, é muito interessante comparar, como eu falei brevemente, com a idade e também se pode por ocupação, por diferentes detalhes para conhecer a vida dessas mulheres e ver mais além do nível nacional. Isso também vai ajudar ademais, são observações. Então, realmente, parabenizo, e eu quero mencionar que, com isso, ao lado disso, nós também estamos tratando da nossa parte de desagregar alguns indicadores de IPM global, como educação, assistência escolar, desnutrição das crianças, por gênero, por desigualdade dentro do lar, e vamos nos enfocar a um ano novo, e vai ser muito interessante, porque é uma medição
não apropriado para a América Latina, mas é uma nova direção para que possamos ter outra posição, comparando os resultados. E, por fim, quero mencionar o presidente Santos, que dá a honra do Prêmio Nobel de Paz, também escreveu um livro sobre como a IPMM, durante um tempo, para reduzir a pobreza na Colômbia. E minha esperança é que há alguns anos, que em Índia também vamos anunciar um livro sobre como estão presentes, ver o IPM de diferentes grupos para realmente radicar a pobreza da mulher, para a mulher e para todos. Muito obrigada. Sabina, muito obrigada, realmente é um prazer contar com a sua participação, mas Michelle também, muito obrigado por esse espaço. Dou por concluído o primeiro conversatório dessa manhã. Muito obrigado a Michelle, a Sabina, por essas intervenções e entrando nesse contexto. Vou proceder a passar um vídeo que resume as 5 dimensões dos 10 indicadores que não mencionou Sabina no índice, e logo passamos ao segundo conversatório. Adiante com o vídeo. O índice de pobreza multidimensional, IPM, com foco em mulheres para a América Latina e o Caribe, a fim de aprofundar aspectos multidimensionais que incluem a pobreza das mulheres. Em 2019, por cada 100 homens pobres, tinha 103 mulheres pobres. Quais são as principais desigualdades que incluem a pobreza das mulheres? A desigual distribuição de cuidados e trabalhos domésticos não remunerados, a falta de acesso humanitário a trabalhos decentes e salários equitativos, alto nível de violência contra as mulheres e as crianças. Quando analisamos os dados dos mais habitados, incluímos que a pobreza tem o rosto de mulher. Por isso, a erradicação da pobreza requer tirar a pobreza e o IPM com mulher para o desenvolvimento é uma proposta a fim de é uma sugestão para o gênero. Muito bem, muito obrigado. Passamos então imediatamente em segundo conversatório, nada mais que Guilhermina Martin, líder do tipo de gênero e de crescimento inclusivo do Centro. Guille, conta, por favor, esse pobreza multidimensional que realiza na América Latina e no Caribe. É pioneiro, pode nos contar quais são os principais encontrados desse IPM, qual o perfil das mulheres, situação de pobreza na América Latina e no Caribe? Muito obrigada, Jairo. É um prazer poder estar aqui, escutar a Michelle, a Sabina, depois de tantos anos de esforços e trabalho. Para elaborar esse índice, tivemos um trabalho colaborativo com vários países da região e, obviamente, as duas equipes da área de gênero e inclusive do PNUD, como expressou Michelle e Sabina. A pobreza, obviamente, é um fenômeno multidimensional que vai mais além do ingresso. A partir dessa premissa, observamos que todos os índices que se têm criado os países tinham a potencialidade de poder desde uma perspectiva de gênero. Então, o documento vai mostrar 3 cenários diferentes. O primeiro cenário, se os países atualmente estão integrando alguns indicadores específicos de gênero nos seus índices. O segundo cenário é com os IPMs existentes, poder fazer uma análise existente a partir de detectar essas barreiras estruturais que muitas mulheres da nossa região vivem e poder fazer uma análise e utilizar outras fontes a partir de fontes comparado com outras fontes específicas. O terceiro é o que hoje nos ocupa, é poder elaborar índice de pobreza multidimensional com enfoque em mulheres. Essas 3 estratégicas podem estabelecer, estão no relatório. Vamos ao índice. O índice realizado a partir de uma análise subjacente para identificar as principais dimensões que temos que considerar.
Portanto, criamos duas versões. A versão ideal, que vocês vão ver aí, onde efetivamente entendíamos o que significava a pobreza multidimensional, não no lar como índice, mas nas mulheres em particularmente. E nessa versão ideal, temos esses 21 indicadores, mas posteriormente fizemos uma análise consistente de todas as enquetes nos lares em país. Quando analisamos a enquete nos lares de 10 países, elaboramos o que aqui pode encontrar como índice a versão fatível, que é comparar de todos os indicadores a partir da versão ideal. Temos 21 indicadores e a versão fatível que hoje encontramos nos 10 países dos seus, que são a Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Uruguai. 21 indicadores propostas inicialmente, só encontramos 13 disponíveis, total ou parcialmente em todas as enquetes de lares, na linha 2019, que agora vamos estar realizando com as próximas enquetes, que modificou um pouco pós-pandemia. Como observam, a versão fatível conta com 5 áreas: área de saúde, serviço de cuidados, que responde a essa injusta organização dos cuidados que afeta sobreforma as mulheres da nossa região; uma área de educação e da composição do lar. Sabemos que nos lares pobres, onde efetivamente tem mais crianças, vai ter um nível de pobreza maior infantil e nas mulheres, e vai ser reproduzida intergeracional a pobreza, um terceiro elemento central que tem que ver com a autonomia econômica e com o emprego, particularmente, que vamos analisar acesso à tecnologia, e o quinto e quarto moradia e serviço. Marta, por favor, passe som de indicadores, vemos no bate-papo. Se podemos compartilhar outro slide, por favor. Quais são os resultados? Podemos 27,1% das mulheres dos 10 países selecionados são pobres multidimensionais. A intensidade da pobreza atendida como proporção meia de privação entre as mulheres pobres é de 48%. Isso significa um promedio que as mulheres pobres experimentam privações em quase 5 dos 10 indicadores que compõem esse IPM fatível. Dos 10 países participantes do estudo, Uruguai, Chile e Costa Rica apresentam as menores estimações, tanto de incidência como de intensidade. 4,6% das mulheres uruguaias são pobres multidimensionais, são 4,7% das de Costa Rica. E no caso de Honduras e El Salvador, são os países que apresentam maior estimação de mulheres pobres multidimensionais, com resultados 63,2%, perdão, e para Honduras 62%, para El Salvador, respectivamente. As mulheres pobres nesses países enfrentam uma média de 55% de privações. No meio, 50 países como República Dominicana, Colômbia e México, que vão com incidências ao redor de 24% a 46%. Essa incidência das mulheres em função da sua ubicação no território é central, e essa é a grande mensagem que colocou Michelle. As mulheres urbanas dos 10 países são somente o 19% pobre, enquanto que as mulheres rurais, os 58%, poder entender a ruralidade em particular, que essa ruralidade tem cara de mulheres indígenas, afrodescendentes, é o que está afetado maioritariamente a nossa região, que tem composição específicas. Ademais, existem diferenças importantes entre os países, Uruguai, República Dominicana, Bolívia, El Salvador e Honduras. A residência rural quase duplica em Costa Rica, México e Panamá, triplica, um elemento central para compreender dos territórios e a conformação das políticas públicas. Quais são as privações mais importantes que enfrentou as mulheres nesses 10 países? Primeiro, condições de ações favoráveis, indicador relacionado ao mercado de trabalho, o trabalho doméstico pode não remunerado, a informalidade e que o salário não alcance ao salário mínimo.
é dos mais importantes efeitos da pobreza para as mulheres. E o seguinte, a falta de acesso da internet para 66%. Inclusão é importante, é contar com informações de análise de gênero, incidência da pobreza multidimensional em mulheres maiores nas zonas rurais e experimentam maiores níveis de intensidade. Os 5 países que analisamos, a pobreza, obviamente, é maior que a pobreza de ingressos. Muito obrigada, espero que tenha oferecido elementos chaves para vocês. Guilhermina, muito obrigado. Lembrar um pouco, nós compartilhamos no canal o link para o estudo. Muito obrigada por essa primeira explicação. Recapitulando, são 5 dimensões que se tomam em conta nessa proposta: saúde, moradia, educação, acesso a informações. 2, temas trabalhistas e moradia e serviço, direitos econômicos e participação. 5. Passo agora, minha querida Rita Schiara, tipo de Rita Schiara, considerando o que nos diz Michel, o índice de pobreza multidimensional tem que gerar ações nas pessoas, considerando as aplicações, os termos de políticas públicas. Quais seriam as principais conclusões e recomendações que se desprendem dessa proposta e que podem ser úteis para as pessoas tomadoras de decisões? Rita? Muito obrigada, Jairo, autoridades, colegas. Guilhermina, colega dessa viagem aqui, que nos leva a essa reflexão. Do equipe inclusivo, sempre falamos que para lutar contra a pobreza e criar prosperidade, precisamos identificar, proteger e empoderar. A identificação, esse estudo está claro, precisamos dados, não temos dados claros nem suficientes, precisamos de dados que possam desagregar por homens e mulheres, precisamos de dados que nos contem a história das mulheres. Vivem em zona urbana, rurais, que dedicam tempo aonde? Filhos que são incapacitadas, uma mulher que tem sido vítima de violência. Ter esses dados não é só permite fazer políticas públicas para proteger contra quê? Sistemas de proteção social que possam proteger as mulheres, tanto com transferências adaptadas às necessidades das mulheres, considerando os riscos e as responsabilidades tomadas, mas também considerando o sistema de cuidados integrados, não somente como um 4 pilar da proteção social, como um pilar fundamental para emprego. Amanhã, o nosso evento global que diga que nós consideramos o trabalho formado por mulheres, teríamos a nível global um aumento de produto interno bruto. Temos que ver isso como uma joia de pressão, onde lideramos o tempo das mulheres para poder ser mais produtiva. Isso nos leva ao terceiro pilar, empoderamento e ter políticas que um setor que nos permita entender onde temos que colocar as mulheres, sistema de educação funcional, que sabemos que as crianças têm melhores, como vamos os setores trabalhistas futuros, com ciência e tecnologia, não encontramos representadas elas. Então, um emprego que nos permite, a inserção que permita estar presente com trabalho de qualidade, e trabalho que garante emprego, o direito de ter um salário equilibrado para homem e para mulher, direitos de maternidade, direito demais também temos sistemas tributários que sejam justos, que possam distribuir para criar bem-estar, que possam eliminar taxas, impostos injustos, como é a PIN tax ou tax. Isso para identificar, proteger e empoderar. Precisamos também ver também a doutora Osman, prêmio Nobel, Goldin falou, temos que analisar o ciclo de vida de uma mulher. Sabemos que tem pontos críticos no qual a mulher é mais vulnerável, coloca em risco. Então, é aí que temos que intervir quando estudam para as crianças, porque sabemos que vão ter melhores resultados ao longo da sua vida. A doutora Goldin falou, quando temos o primeiro filho, é aí onde a brecha trabalhista nos faz deter, porque estamos dispostos a ganhar menos para tomar a responsabilidade quando buscamos trabalho.
temos medo de envelhecer se conseguimos fazer políticas públicas nesses pontos críticos ao longo do ciclo de vida das mulheres. Então, sim, estamos buscando para criar desenvolvimento humano, reduzir pobreza e criar prosperidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita, por essa reflexão e parabenizo as duas equipes de PNUD América Latina esse momento inclusivo por essa iniciativa. Com isso, concluímos, então, o segundo momento desse evento. Quero agradecer a participação de todas e todas até o momento. Aproveito para agradecer a Michelle, que nos acaba de conectar. Michelle, temos uma agenda complexa, para nós é uma honra escutar o PNUD, estamos muito contentes com esse índice de pobreza multidimensional, com enfoque em mulheres, queremos fazer a diferença em melhorar as políticas públicas das mulheres e, como fala a minha companheira, esse impulso das mulheres que tem a análise se traduza em ação para não deixar ninguém atrás, nesse caso, as mulheres. Tenho a outra Michelle na tela, a nossa diretora regional para a América Latina, que se conectou no começo da sessão, e quero, então, Michelle Bachelet, nesse momento do evento. Muito obrigado, Jairo. Vou ser breve, porque eu acho que todos temos muito interesse em escutar a presidenta Bachelet. Eu quero simplesmente expressar nossa profunda e sincera gratidão por ter podido priorizar dentro da sua agenda esse evento, que para nós é mais que um evento, realmente reflete uma prioridade do PNUD e do nosso compromisso com contribuir, não só colocar fim à pobreza, mas também abordar esse rosto feminino que tem a pobreza de uma forma mais efetiva. E dificilmente me pode ocorrer para poder compartilhar confecções desde o prático, desde a política pública, desde a política em si mesmo, apesar que nem sempre a gente vê as conexões, falar de pobreza é sempre um tema com complicações políticas importantes. E eu simplesmente quero agradecer, é um privilégio para nós e para quase 600 pessoas conectadas nesse evento, que mais que um número demonstra que existe apetite e necessidade e interesse em poder seguir aprofundando o instrumento que visibilize essa carência, que temos que abordar efetivamente as políticas públicas para poder conseguir uma transformação na nossa região. É um privilégio para nós, presidenta. Assim que, sem mais, eu, Jairo, reiterar a importante que é para nós contar com vocês na manhã de hoje. É um privilégio não só para a PNUD, para mim, a título pessoal como diretora regional na América Latina e no Caribe, poder receber as reflexões de uma mulher que tem exercido uma liderança firme, sólida a favor da inclusão, da igualdade de gênero, a favor de uma sociedade mais inclusiva. Obrigada, Jairo. Michelle Musquet, muito obrigada por essa breve introdução. Passo a Michelle Bachelet, presidente de Chile e alta comissionada das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Michelle? Muito obrigada, Jairo, Michelle. Me escutam bem? Bom dia a todos e a todos, participantes. Eu quero, apesar do curto tempo, essa atividade me pareceu fundamental, porque é um dos temas que me tem convocado a minha vida inteira, é um tema de erradicar a pobreza, um desenvolvimento humano fundamental, um movimento sustentável, mas, por certo, quando as mulheres com lares fundamentais das mulheres sejam visibilizadas e possam ser parte das decisões e, portanto, também conseguir fortalecer a democracia, ter mais homens, as democracias das mulheres é mais difícil. Hoje em dia, o marco do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, quero partir com uma reflexão. Vivemos um mundo caracterizado por profunda incerteza. Por um lado, eu diria, um nível sem precedentes de saúde econômica, mas também muito tecnológico, nunca visto, supostamente
importantes recursos financeiros, mas, por outro lado, vemos um aumento brutal da pobreza. Vemos, pelo Covid, um incremento muito grande da pobreza. Eu veria que a região é uma parte, a perda de uma quantidade de lucros na perseguição das mulheres no trabalho, e, por certo, também mais além do trabalho, onde as mulheres é uma parte muito sustentável, com uma alta taxa, mas temos visto o aumento da pobreza extrema. Estamos falando de milhões de homens e mulheres que não contam nem com alimentação, acesso à água ou moradia digna. Eu diria que a crescente proposta crise econômica, social, ambiental, geopolíticas estão deixando milhões de pessoas com, na última invasão da Rússia à Ucrânia, tem efeitos sobre os fertilizantes, os grãos, a inflação, que se tem incrementado em partes do mundo, na região não foi isentas disso. Digamos, a inflação tem aumentado muito e os alimentos em crescente, que os recursos das pessoas que recebem estão escassos e tem grandes problemas em termos de pobreza. Por outro lado, também não é só problema de ingressos, não só econômico, como vocês dizem, e bem sabem, é um problema multidimensional, como o Michel falou recém, é um é um problema político também, porque interpela como sociedade, como humanidade, se relaciona com a desigualdade, com a obstrução de poder, normas sociais, mas a pobreza não é só olhar cifras, porque estamos falando de ser humano. Tem cara, e na região, muitas vezes, de mulheres, de crianças e adolescentes. Por isso, eu gostaria de começar também lembrando que a plataforma dirigida por 89 países e tem a grave agência de poder em pobreza das mulheres. Nesse momento, também alcança o movimento de mulheres feministas e, por acordo dos modelos nessa conferência, se instala os países a tomar medidas para formular e aplicar políticas mais econômicas, setoriais, que aborde o tema pobreza e que estejam orientadas para a erradicação da pobreza e a relação da desigualdade baseada em gênero. Também a inclusão por parte do governo de diferentes ações que devem ser reconhecidas, ainda que um caminho para a compreender a pobreza das mulheres. Seguimos sendo uma região muito desigual e a pobreza segue sendo algo, especialmente as mulheres que enfrentam forma múltipla, internacional. E eu quero assinalar aqui que eu tenho estado vendo que o Covid, que nos mostrou que, sem dúvida nenhuma, antes do Covid, não somente a desigualdade dos países, senão que também, ademais, esse conceito que falam as políticas públicas de interseccionalidade, nem todas as mulheres são iguais. E o que acontece, porém, é que as mulheres são mais vulneráveis ao Covid, e são mais vulneráveis porque, historicamente, são marginalizadas, são discriminadas, não têm acesso ao serviço de saúde, à pobreza. E o que fizemos com claridade é o sistema. Era naqueles setores que era, obviamente, as mulheres, crianças, idosas, em particular, as pessoas vivendo com incapacidades, as pessoas afrodescendentes na região, ou com ou povos indígenas, que a comunidade da comunidade LGBTI, por certo, também as pessoas em movimento, refugiados, migrantes, e, sem dúvida, também as pessoas que têm perda as pessoas estão na prisão, nesses lares de idosos, e estão sendo discriminados. Então, eu digo isso porque, eventualmente, tendemos a pensar em política para mulheres que fosse homogênea, e não são homogêneas. Em muitos dos nossos países, não tem dados suficientes. Mulheres, homens, aproximadamente o número de povos indígenas,
as pessoas vivendo com incapacidade, estão aproximados, não necessariamente, e assim, cada grupo que eu tenho mencionado, a maioria dos países, nossa estatística nos permite, então, quais são os mais vulneráveis, e outras políticas segue deixando alguém para trás. E comparar multidimensional em termos de gêneros, como uma. Eu quero dizer novamente e concluir a implementação, e esse tema por diante. Faz mais ou menos um ano que cumpriu 80 anos, e eu quero também seguir insistindo e colocar fim, e está a nosso alcance a autonomia ter a autonomia das mulheres, assim como temos que reconhecer que é possível ter a mulher igualitária em todos os âmbitos. Infelizmente, eu não posso participar em todos os eventos. É um tema que me apaixona, mas a desigualdade de gênero e a desigualdade e a pobreza é um tema para todos os países, mas principalmente para a América Latina e o Caribe. Eu acho que é um desafio múltiplo, consequência, implicância para a realização dos direitos civis, políticos, socioeconômicos, culturais da mulher. Sabemos que a pobreza está relacionada diretamente com o trabalho, com a inclusão dos cuidados, oportunidades econômicas, a formalidade do trabalho, a falta de acesso a recurso econômico produtivo, inclui a trabalhos decentes, a tendência ao sistema da inclusão social, serviços públicos, assim como, infelizmente, a escassa participação de mulheres nos processos de toma de decisões. Por isso, é chave, está assinalando que precisamos passar da palavra à ação, walk the talk, e avançar na aplicação dessas medidas com enfoque de gênero interseccional, que seja mais eficiente, destinada a erradicar a pobreza que enfrentam as mulheres, melhorar a sua condição de vida e promover a participação, digamos, do exercício pleno e efetivo dos seus direitos e igualdade de condições na toma de decisões. Então, nesse sentido, quero dizer que a resposta de um índice de pobreza multidimensional, com foco em mulheres, é um primeiro, em realidade, que passa de dimensão. Entendo que na próxima da Comissão da Condição Jurídica e Social da Mulher, que vai ser celebrar em março, como todos os anos, em Nova York, no próximo ano, vai ser uma oportunidade para chamar a atenção nessa agenda dos países na abordagem da erradicação da pobreza. O tema prioritário que vai ter a comissão vai ser a aceleração da igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e crianças, mediado às. Todos sabemos, ademais, que o fato de empoderar as mulheres, dar maior autonomia e tirar a mulher da pobreza é um fator essencial ao cumprimento de uma série de outros objetivos de desenvolvimento. Se não conseguirmos gerar essa mudança, essa transformação nas mulheres, gênero no mundo, é possível que a gente vai ficar atrasados. E eu acredito, parabenizando essa iniciativa, quero convidar a reforçar a cooperação, aproveitando as iniciativas para acelerar os esforços em todos os países, para erradicar a pobreza em todas as formas e dimensões. Inclui o sistema conseguir a igualdade de gênero. E eu digo isso na Assembleia Geral. Desapareceu da palavra gênero. Nem sequer colocaram a palavra mulher, mulheres. No passado, diziam minoria, as mulheres, milis. A verdade é que as mulheres não somos 50% da população das mulheres. Em muitos países, somos mais 50% da população. E isso é invisibilizar as mulheres e parece problemático. E é um processo importante que está pendente, que possa conseguir superar isso. Não é um tema de linguagem, é um tema de retrocesso, de importância que se dá às mulheres. É o papel das mulheres como gerar toda a possibilidade para que as mulheres possam viver como dignidade e respeito com a sua família, mas, ademais, contribui com a sociedade.
acredito que é chave é o empoderamento das mulheres, adolescentes, crianças, comida, alcançar um desenvolvimento sustentável com paz e justiça para todos. Termino, contem comigo como uma aliada para impulsar essa agenda transformadora e muito mais o que possa acontecer no futuro. Muito obrigada. Estimada Michelle Bachelet, tomamos então seu oferecimento de ser aliada nesse processo de coração. Agradecemos também pelo tempo dedicado a compartilhar conosco essas reflexões para nós. A parte da honra de contar com a sua participação também é um incentivo que nos tem colocado vocês com muita certeza esses desafios de como nos mover para a ação. Temos uma intenção clara, Michelle Musquet, tem nós enfoque dessa integralidade, de enfoque, integralidade, de nos mover de uma intenção a uma ação específica ou uma implementação. Assim que continuaremos com vocês, esperamos convidar a outras atividades que nos acompanhem nesse tema, porque, sem dúvida nenhuma, esperamos que essa seja a primeira de uma série de ativações para, como menciona, não deixar ninguém atrás, em particular as mulheres. Muito obrigada, Michelle. Cumprimento a todos os colegas das Nações Unidas. Muito obrigada. Muito obrigada, presidenta. Bom, com essas palavras, é um prazer anunciar a vocês que vou ceder a palavra à minha querida colega, nossa economista-chefe para a América Latina e o Caribe, Fernandes, que será a moderadora do seguinte conversatório sobre experiências nacionais vinculados incorporar a igualdade de gênero na rendição multidimensional da pobreza para as melhores políticas públicas da América Latina e no Caribe. De aqui em diante, Almudena, muito obrigada. Jairo, bom dia a todos. É um prazer para mim estar aqui nesse evento, o lançamento importante, tão importante, análise que temos feito de PNUD. Passamos rápido ao conversatório, já que vamos atrasado de tempo. E hoje temos 3 palestrantes de luxo, que estão 3 mulheres que estão fazendo políticas, trabalham em seus temas nesse momento. Passo a apresentar, está conosco Rosa Canhete, diretora da Pobreza, Desigualdade e Cultura Democrática do Ministério da Economia e Planejamento da República Dominicana. Também está conosco Rosane Silva, secretária nacional de Autonomia Econômica e Cuidados do Ministério da Mulher do Brasil, e Andrea Macari, diretora da Rendição de Estadística Sociodemocrática, Instituto Nacional de Estadística do Uruguai. Passo primeiro contigo, querida Rosa. Conhecemos que em República Dominicana, seu ministério realiza diferentes medições e políticas para abordar a pobreza nas mulheres em particular. Pode nos contar quais são as principais ações e suas reflexões com respeito ao que hoje estamos apresentando, por favor? Se podem limitar, por favor, a intervenção a 4 minutos. Bom dia, como estão? Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar a iniciativa de PNUD. PNUD é essencial com esse relatório, esse desenho enfocado em mulheres, porque as causas da pobreza nas mulheres não são as causas, não são necessariamente da pobreza nos homens, e não ver todos políticas públicas. Você é pouco eficiente contra a pobreza. Tem vindo a República Dominicana. A República Dominicana, infelizmente, tem um recorde de pobreza, de feminilidade no Caribe. No ano 2021, República Dominicana tem 140 mulheres em situações de pobreza e por cada 100 homens em situações de pobreza. Para que
façamos uma ideia, nesse mesmo ano, em 2021, esse índice promeio era 116. Quer dizer, não só o mais alto, mas o muito mais alto que o resto dos países. E, com isso, no ano 2020, o boletim, como digamos, nos incorporamos a direção, o boletim de estatísticas oficiais de pobreza monetária, não incluir estatísticas desagregadas por gênero, a não colocar essa análise no centro e no desenho das políticas públicas, e para enfrentar a pobreza, chegamos a ter um período no que o país reduziu a pobreza monetária, e que, simultaneamente, seu índice de feminilidade não fez mais que aumentar. Enquanto se reduzia a pobreza, a política estava reduzindo a pobreza, e no sistema trabalhista, no mercado trabalhista, mas a brecha de gênero aumentava cada vez mais. Isso nos fez fazer perguntas, diferentes perguntas, e no redesenho que foi feito para o programa da luta contra a pobreza no país, que se chama Programa Supera-te, na sua nova reformulação, foi incorporado um componente que não tinha estado historicamente, que foi o componente de cuidados. E esse componente, o que vinha era reconhecer por muito que víssemos workshop a mulheres, que aumentássemos seu reconhecimento, quiséssemos empurrar o seu mercado trabalhista para gerar ingressos, senão entendíamos que deveríamos também abordar temas de cuidado de seus dependentes, também não íamos conseguir o objetivo de autonomia econômica. E, por isso, também desenhamos uma política de cuidado que, se bem é um componente contra a luta à pobreza, é uma política a nível nacional. Esta política não só se tem concentrado em aumentar os serviços para as pessoas dependentes, senão também a gerar muito mais emprego formal vinculado ao trabalho de cuidados. E, dessa forma, também gerar um mercado formal e digno a nível salarial, que permita também a incorporação de pessoas que estão sendo formadas, cuidados, profissionalizando em cuidados, e que podem entrar ao mercado trabalhista como um potencial enorme de encadenar da economia do país. Por outro lado, também quero mencionar também o código Baixo uma Lupa, é um índice que impactou no Covid do país, desde o enfoque de gênero na análise, e mostrou, então, a importante brechas que tem comentado que trouxe a pandemia do Covid de homens e mulheres. Mas é um tema que foi impressionante no ano 2021, que a maioria dos países em confinamento tinha trabalho, que abriu também o mercado trabalhista. O que não fez foi abrir as escolas em muitos países. Isso fez que as brechas de gênero empeorasse no índice de feminilidade e pobreza. Aumentou na República Dominicana, dá um salto enorme. Como é possível que não tomássemos medida diferente para enfrentar isso? Como pudemos ser capazes de responder ao Covid e de reduzir o seu impacto, mas não tomar em conta que o Covid seguia, se não abrir as escolas, que impacto no mercado trabalhista nas mulheres ia ser desastroso, porque ia ter que cuidar nas casas se não abrir as escolas. Então, isso a gente ia ter que enfrentar de uma maneira muito mais eficiente, tomando mais em conta isso. Outro tema que também temos desenvolvido na unidade é IPM, para enfocar os problemas de luta contra a pobreza. Atualmente, utiliza o ICB, Índice de Condições de Vida, é um índice muito concentrado, muito centrado nas condições do lar, e que não incorpora suficientemente temas de dependência. Portanto, exclui nos programas de transferência a muitos lares que, se bem pode ter uma
moradia em condições, digamos, aceitável. Tem outras condições com crianças, menores de idade ou idosos com pessoas com incapacidade que, conforme o ICV, podem ficar por fora. Por isso, desenvolvemos o ICV que queda como alternativa, como possibilidade para otimizar a focalização do programa de luta contra a pobreza. Muito obrigada. Só um tema a mais. Temos desenvolvido também um trabalho, análise da brecha salarial entre homens e mulheres na direção, que tem mostrado que não responde à brecha salarial nem anos de experiência, nem educação. E se pagamos por ano de experiência e por nível educativo, as mulheres ganhariam 9,5% mais que os homens. Então, é importante incorporar isso no desenho do mercado trabalhista, entender que, ademais do tema de cuidado, responde também ao modelo de liderança masculino, mas o homem não tem que cuidar, um homem que não está 24 horas disponível. Muitos homens não são só as mulheres, mas que tem que mudar esse modelo de liderança. E o último tema que tenho que abordar é o trabalho doméstico. Temos empurrado como governo também dentro do que é a política de cuidados e liderado pelo Ministério de Trabalho a regularização do trabalho doméstico no país, que até o momento não estava. Fizemos uma análise que analisa o trabalho doméstico e que incorpora como fosse uma rama de atividade, colocamos isso, é a terceira mais importante na geração de empregos femininos no país. E sendo a terceira rama mais importante no emprego feminino no país, resulta que tinha condições totalmente discriminatórias na sua regulação. Esse governo empurrou o Ministério de Trabalho, a incorporação, o salário mínimo e outra série de temas com limite de horário e essas doenças mais amplas, igualando-os com o resto. O Tribunal Constitucional tem freado, indicado que devemos reformar todo o apoio trabalhista e segurança, também 189 aprovados no país. O que eu quero dizer é que é um tema difícil, que temos ainda que mudar todo um padrão cultural para empurrar essas mudanças, e que esse índice é uma grande contribuição para esse debate que nos vai ajudar aos países a poder empurrar de uma maneira mais efetiva. Muito obrigada. Muito obrigado, Rosa. Nos dá muitos exemplos de como essas medidas diferenciadas podem aterrissar a nível de país e a nível local nas políticas públicas que façam uma diferença na pobreza das mulheres. Passamos rapidamente com Rosane Silva, que a sua intervenção seja de 4 minutos. Rosane, sabemos que o governo do presidente Lula criou um programa muito importante em redução de pobreza agora nesse novo período de como está pensando a abordagem da pobreza, em particular a pobreza das mulheres no Brasil, e considera necessário contar com medições específicas como a que hoje estamos representando. Passo a palavra. Bom dia a todas. Quero aqui cumprimentar a Almudena Fernandes, em nome dela, todos e todas que estão aqui. Vou aqui me policiar para manter o meu tempo, falar um pouquinho da experiência do Brasil. A gente vive um momento de reconstrução das políticas públicas no nosso país. A gente viveu um período aí de destruição de todas as políticas públicas no nosso país, a partir do golpe de 2016, contra a presidenta Dilma. Depois a gente teve um desgoverno de 4 anos e passamos também por todo o processo da Covid-19. Então, neste momento, o Brasil começa a retomar um conjunto de políticas públicas, algumas políticas que a gente já, em outros governos, experimentou, como o programa Bolsa Família, como o programa Minha Casa Minha Vida, que foi também programas importantes, mas, infelizmente, de 2016 até 2022, o nosso país voltou para o mapa da fome.
o mapa da fome no nosso país tem gênero, tem raça e tem territórios, né? Os principais territórios que voltaram a passar a fazer parte do mapa da fome as regiões norte e nordeste do nosso país. As mulheres são maioria das que passam fome e pobreza no nosso país, e a população negra e indígena também estão aí em patamares de maiorias de quem sofre com a pobreza e com a fome no nosso país. Atualmente, do total de famílias, né, chefiadas no nosso país por mulheres, 42% dos lares vivem uma situação de insegurança alimentar. Então, precisamos olhar para esses dados para pensar a política pública. Hoje, o nosso país está retomando, como eu disse, um conjunto de políticas. Uma delas, o Brasil acabou de lançar o Plano Brasil Sem Fome, que é uma resposta do governo federal a essa situação de pobreza e fome e miséria que vive o nosso povo. A ideia do programa é ele ter um conjunto de ações, né? São mais de 80 ações, e com mais de 100 metas, envolvendo mais de 24 ministérios, dos 37 ministérios que nós temos aqui no Brasil. Aí vou passar aqui rapidamente os eixos desse programa. Primeiro, acesso à renda, redução da pobreza e a promoção da cidadania, a alimentação adequada e saudável e da produção ao consumo, e a mobilização nacional de combate à fome. As nossas metas é tirar o Brasil do mapa da fome até 2030, reduzir ano a ano as taxas de pobreza e reduzir a insegurança alimentar e nutricional, e especialmente a insegurança alimentar. Eu não vou ter tempo aqui de falar de todas as estratégias, mas a ideia é, de fato, que esse programa ele também tenha diálogo com outras iniciativas e outras políticas que o nosso governo está retomando, e algumas novidades, como é o caso da política de valorização do salário mínimo, que a gente está retomando no nosso país. Foram anos também de destruição dessa política, a retomada da formalização no mercado de trabalho. Hoje a gente vive uma situação de desemprego brutal no nosso país, e também da informalidade, da precarização das relações de trabalho. Então, tem aqui, através do Ministério do Trabalho, uma política de retomada não somente do emprego, mas do emprego formal no nosso país, com proteção social. Esse ano também a gente acabou de aprovar a Lei de Igualdade Salarial entre homens e mulheres, nessa ideia de que, como disse a nossa presidenta Michelle Bachelet, é importante a gente retomar não somente o trabalho decente, mas também a autonomia econômica das mulheres. Então, a Lei de Igualdade Salarial ela vai exatamente nessa perspectiva de acabar com a desigualdade salarial, para que as mulheres tenham mais autonomia econômica, que as mulheres possam decidir os rumos da sua vida. Nessa perspectiva também, encerro com isso, a gente está elaborando aqui no nosso país o que a gente está chamando de uma política nacional de cuidado, onde a gente coloca no centro do debate a divisão sexual do trabalho, e como as mulheres são as únicas responsáveis, ainda hoje, no nosso país, pelo cuidado da família, pelo cuidado dos doentes, dos mais velhos, das pessoas com deficiência, e de que essa é um tema que tem que ser compartilhado entre o Estado, a sociedade e as famílias, e aí, no interior das famílias, uma participação mais ativa de compartilhamento das responsabilidades familiares entre homens e mulheres, e não somente uma tarefa de nós mulheres. Então, nesse curto tempo, falar do conjunto dessas políticas, e quem sabe que essas são políticas de resgate da dignidade para o povo brasileiro, com um olhar ampliado e especial para as mulheres, porque este é um governo que respeita e cuida das mulheres. Muito obrigada.
Muchísimas gracias, Rosane, y para nosotros es con mucha alegría que Para escuchamos Para nós, é com muita alegria tomar as políticas de remuneração de cuidados domésticos na região. Escutamos na República Dominicana, no Brasil, passamos rapidamente com Andrea Macari, do Uruguai. Estamos um pouco sobre a hora. Por favor, que a intervenção seja curta e agradecer os que, desde a sua perspectiva, que contribuição encontram essa nova medição que apresenta o Uruguai, que avanços estão tendo para a medição da pobreza. Boa tarde, estou dependendo, em primeiro lugar, é sumamente interessante. No segundo lugar, agradeço a participação e nesse espaço de garantia não estou conseguindo escutar ela direito, tem muito eco na voz, desculpem. Estou atenta a incorporar as recomendações para as principais recomendações, principais estatísticas, e também, portanto, as ideias, a mudança nas últimas tendências. Ademais, nas estatísticas especiais e medir da igualdade de gênero, em particular, que pudessem focar informações sobre temáticas que não afetam as mulheres, particularmente gênero e outros organismos, e diretamente na mesma linha, estamos, inclusive, saberíamos incorporar, e mais recentemente, a igualdade de gênero para também desenvolver. Com tudo isso, e relacionado em outros países, consideram o índice da pobreza e também conta com informação permanente quanto aos lares, que é a base. Desculpem, muitas desculpas, muito eco, não consigo entendê-la. Portanto, é muito importante para a inovação da dimensão monetária, para poder incorporar a qualidade e equidade de gênero e também eliminar as carências. Então, passando completamente a linha do Uruguai, atualmente, a multidimensional na qualidade de gênero, e coloco também, quero comentar que também o Unicef se avançou nos últimos 2 anos no índice de pobreza multidimensional nos lares, que conseguiu transferir no indicador oficial e complementando, que indica, se bem é típico, não incorpora equidade de gênero no consenso pelo qual consideramos nesse caminho, consigamos trabalhando nas mulheres. Isso era o que eu queria trabalhar com meu trabalho nessa instância, e que fico às ordens para seguir trabalhando nessa linha para poder melhorar, para erradicar a pobreza no meu país. Eu acho que... Muito obrigada, Andrea, pela sua breve e por contar um pouco como se está utilizando essas medições no Uruguai. Com isso, eu fecho o conversatório de experiências. E então, Jairo, muito obrigado. Muito obrigado. Agora mesmo, Way of introducing our global Deputy Director of the Bureau of Policy and Program Support.
o programa da unidade de apoio do PNUD, que se une desde Nova York, e com muito prazer vai compartilhar, fechar as nossas, para recapitular, hoje estamos compartilhando o índice multidimensional da pobreza com enfoque na mulher para um desenvolvimento sustentável e inclusivo com indicadores em dimensional. No dia de hoje, temos tido mais de 500 pessoas conectadas, interessados, respondido mais de 30 perguntas em bate-papo. Nosso nível de compromisso de participante, mais de 100 pessoas que têm comentado ativamente no bate-papo. Francine, tem a palavra. Muito obrigada por se unir. É um prazer para nós receber você, Francine, nessa sessão de... Obrigada por tudo. Muito obrigada. Eu acho que vocês me podem escutar. Estive a nível de participação nessa sessão de perguntas e respostas. O índice de pobreza multidimensional, sou um setor, tratei de me conectar. É um prazer para mim trabalhar com vocês e concluir com essa sessão no dia de hoje. Muito obrigada por se unir a essa sessão para ver essa temática tão importante da pobreza e que, basicamente, sabemos que fazemos no PNUD e, claramente, através do intercâmbio, temos muito trabalho por diante, um índice de análise de tendência, mais de 90 países, nós temos 1,1 de pessoas que, na pobreza multidimensional, no ano passado, 1,2 milhões, a partir disso, são os dados recentes, a pobreza tem mais aproximado aos períodos. A pobreza dos países mais pobres e os conflitos e organizações são os piores da pandemia. Ademais, mencionei Michelle Bachelet, a crise de Ucrânia, tem liderado a infração. A partir disso, muitos países perguntam do que nós procedemos, conhecido como uma dívida, sobredívida. De fato, isso está prejudicando o desenvolvimento humano, que os países mais desenvolvimento do mundo custaram 3 mais que assistência social, que 1,4 mais que nos centros de saúde. Por exemplo, essa situação de pobreza definitivamente tem o rosto de uma mulher, de uma menina, como mencionou a nossos palestrantes. Por isso, então, comento isso. Fazer umas quantas semanas tivemos a cume da Assembleia Geral e os líderes, uma cume de não só de desafios, temos como propósito poder colocar fim à parte do mundo que nos ajuda a ver uma sociedade mais pacífica e justa, que cumpra com os direitos humanos e que consiga valer com seus direitos e também em todas as partes da proteção duradoura e seus recursos naturais. Nesse compromisso político revisado pelos governos, ressalto que são com perspectiva de necessidade e vulnerabilidade para garantir para o desenvolvimento, iniciativas e ser inclusivas. Isso inclui as respostas de inclusiva, facilitação e a qualidade dos serviços, que isso é um compromisso político dos governos. Fazem 2 semanas, e foi justamente nesse contexto que referência e MP, é importante identificar essas desigualdades de tal maneira que possam tomar decisões mais informais.
e desenvolver política. No dia de hoje, eu tenho falado sobre a importância da MP para ver diferentes desafios. Me parece que a mensagem principal incentivar, não vamos poder erradicar a pobreza. Escutamos do Uruguai, precisamos do apoio do Instituto Nacional de Ética para produzir mais informação completa que possa erradicar a MP enfrentada pelas mulheres e crianças. A desigualdade de gênero, nunca vamos poder erradicar a pobreza. Necessitamos políticas que abrangem as políticas de redução dos trabalhos domésticos não remunerados. Avançar na construção do sistema integral de cuidados nacionais e locais, já que é um pilar do sistema de proteção social, é necessário para avançar para uma proteção de uma sociedade que cuide dos direitos. Para isso, me parece que é necessário transformar as relações de poder e que garante a autonomia econômica, física e política das mulheres. E por isso necessitamos abordar os temas para que se desenvolvam mais políticas e importância das mulheres trabalhando como parte da sociedade civil, porque, do contrário, seria impossível promover desenvolvimento inclusivo se não tem sistemas que estão do cuidado. Os sistemas, e escutamos, foram excepcionais, não exatamente quem escreveu, como na República Dominicana, avanços significativos enquanto a proteção no grupo de trabalho, como os trabalhadores do setor feminilizado, e um trabalho que trabalha nos cuidados domésticos, e por isso são esforços importantes para tratar de ser profissional e de proteger as mulheres no setor. Também escutamos do Brasil sobre os enormes esforços para reduzir a pobreza entre famílias e também o trabalho que estão tratando de desenvolver enquanto uma política nacional para o cuidado, para que seja uma responsabilidade compartilhada, não somente das mulheres, mas dos estados, da sociedade e das mulheres e os homens com baixa remunerabilidade. Por parte do Uruguai, escutamos sobre os compromissos para o índice de pobreza multidimensional, para ir mais além do... Realmente, todos esses esforços é muito importante para a promoção de política inclusiva que representa os interesses da sociedade para lutar com a igualdade de gênero. E temos chamado a ação, uma é um SOS e o outro é um ISS. O primeiro, um chamamento do ISS para destacar uma vez mais a importância de ter as mulheres nas diferentes necessidades e contribuições, como eu mencionei anteriormente, não um grupo homogêneo. Somos mulheres com diferentes necessidades e tomar diferentes ações para criar, para reduzir a desigualdade e reduzir a pobreza. E esse ISS, primeiro, soluções que prioriza a necessidade das mulheres que têm o maior risco de qualidades socioeconômicos e demográficas, e esforços intencionais a reduzir a pobreza das mulheres, e a letra final é o dado sólido que permitam haver, como mencionou a nossa diretora regional, Michelle, e dessa maneira ter uma maior compreensão dessa realidade multidimensional da pobreza nas mulheres. Dessa maneira, possamos apresentar informações sobre a criação de políticas. Muito obrigada, e muito obrigada por essa excelente moderação. Concedo a palavra. Muito obrigada, Francine. Me parece maravilhoso. Fechamento e soluções, intenções e dados sólidos. Muito obrigada por se unir na sessão de hoje. Realmente nos orgulhece muito
nosso crescimento e nosso trabalho em gênero, em fazer isso uma possibilidade. Agora é tempo de tomar ações, como mencionou nossa diretora regional, e também muito obrigada, Francine, pelos seus comentários de fechamento, SOS, IE, ISS, sem maior. Não duvidem nunca em se hashtag IP mulheres, perdão, unam-se, está disponível no nosso sítio web. Transmitimos essa sessão ao vivo em YouTube, no Facebook, e vão poder acessar a gravação depois. A partir disso, para fechar, me permitam consultar as minhas colegas e, por favor, mostrem o vídeo novamente para recapitular o índice de pobreza. Felicidades pelos seus esforços e dedicações. Multidimensional, com enfoque. Multidimensional da pobreza para as ações que afetam as mulheres. Em 2019, por cada 113 mulheres, 109 homens, 113 mulheres. A desigualdade, a distribuição, a falta de acesso aos serviços e os salários de alto nível de gerência contra as mulheres e as crianças. Quando analisamos o mercado, essa informação e vemos as ações efetivas, vemos a pobreza tem o rosto de uma mulher. A erradicação da pobreza requer muitas barreiras enfrentadas pelas mulheres. E IPM é uma proposta para gerar políticas que sejam sensíveis. Muito obrigada. Até logo. Muito obrigada por tudo.